Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e neste vídeo eu estarei fazendo com vocês a correção da avaliação diagnóstica de retorno de matemática do sétimo ano. Estarei corrigindo questão por questão e no final do vídeo eu vou disponibilizar para vocês o gabarito da prova. Então acompanhem o vídeo de hoje. Aqui na questão 1 era para observar as figuras e identificar qual delas é um pentágono. Para ser um pentágono, precisa ter 5 lados. Então, se a gente analisar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Já encontramos a figura que tem 5 lados. Você pode conferir aqui as outras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também não. Então, a figura que tem 5 lados, que chamamos de pentágono, é a figura 1. Resposta correta é o item A. Na questão de número 2, tem um gráfico aqui, algumas informações importantes. Matrículas na educação básica segundo a rede de ensino no Brasil 2014 a 2018. E aqui a pergunta é, os termos privada, pública e total se referem a qual elemento desse gráfico? Eles estão aqui, ó, privada, pública e total. Se refere à fonte? Não, a fonte está aqui. A legenda, o título do eixo horizontal aqui é anos, o título do gráfico matrículas na educação básica. Então esses três termos referem à legenda. Resposta é o item B. Questão de número 3. Observe o quadrilátero apresentado na malha quadriculada abaixo. Esse quadrilátero pode ser classificado como losango e paralelogramo, losango e quadrado. Quadrado sabemos que não, porque precisa ter os lados iguais e os ângulos internos 90 graus, então a B não pode ser. Paralelogramo e retângulo. O retângulo é o mesmo caso, tem que ter 90 graus ali e percebemos que não tem. Quadrado não é. A nossa resposta correta nós já sabíamos que era o item A. Essa figura é um losango e um paralelogramo. Questão de número 4. Essa questão, pessoal, ela é um pouco confusa, né? Nós temos que entender que tem um problema aqui e fala que a Valéria ela colocou um piso de cerâmica em seu escritório e deseja colocar o mesmo piso em seu quarto. Para o escritório, ela comprou 3 metros quadrados do piso escolhido, o que corresponde à medida exata da superfície revestida. O chão do quarto de Valéria tem a forma de um quadrado, o mesmo formato do chão do escritório. Então, o escritório e o quarto são quadrados. Porém, as medidas de seus lados medem o triplo. Aqui que é o caso. É o triplo do lado, não o triplo da área, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Quantos metros quadrados de piso, no mínimo, Valéria deve comprar para revestir o chão do seu quarto? Vamos começar aqui no escritório. Se a área do escritório era 3 metros quadrados, então, cada lado, nós precisamos tirar a raiz disso. Então, o lado vai ser raiz de 3, o lado do escritório. Como o quarto dela é o triplo disso, então o lado do quarto vai ser 3 vezes raiz de 3. Mas a pergunta é qual que deve ser a área para colocar o piso de cerâmica. Então eu tenho que pegar esse lado e elevar ao quadrado. Então só para você entender, tínhamos primeiro um quadrado, o escritório, de lado raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a área era 3. Agora, o quarto dela é o triplo do lado do escritório. Então, aqui vai ser um pouquinho maior. E não vai ser raiz de 3, né? Vai ser 3 raiz de 3. Então, fica 3 raiz de 3 e 3 raiz de 3. Não sei se você aprendeu a multiplicar raízes. Eu vou fazer aqui, ó. 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3, que é a área de quadrado, né? 3 vezes 3 é 9. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 sabemos que é 3. 9 vezes 3, isso vai dar 27. Resposta correta é o item D, 27 metros quadrados. Essa questão ela confunde um pouco, porque fala o triplo do lado, vai aparecer uma raiz, mas a resposta correta é o item D, 27 metros quadrados. Questão 5. Observe aqui os triângulos apresentados abaixo, nós temos 4. Qual desses triângulos é escaleno? Comentei com vocês que escaleno tem que ter os 3 lados diferentes. Então, se nós olharmos aqui, ó, 10, 10, 10, não, isso aqui é um triângulo equilátero. 6,5, 6,5, 10 é um triângulo isósceles. 9, 8, 10. Encontramos aqui, né? Esse é um triângulo retângulo, nós encontramos. O triângulo escaleno aqui é o 3. Resposta é o item C. Na questão de número 6, observe no quadro abaixo os polígonos destacados aqui. Qual desses polígonos é regular? Para ser regular, nós precisamos de ângulos e lados iguais, né? Então você pode ver, ó, aqui já não dá, esse também não. Aqui os ângulos internos são iguais, mas os lados são diferentes. Mas agora, se você olhar esse último polígono, polígono 4, os lados são iguais e os ângulos internos também. Então este é um polígono regular. Resposta é o item D.
Na questão 7, fala da Juliana, que ela é economista e tudo mais, tem uma tabela aqui de imposto de renda retido na fonte. Juliana calculou o aumento na arrecadação do imposto retidos na fonte com origem nos rendimentos de capital. Então nós vamos pegar esses rendimentos aqui, ó, essa linha que nós vamos trabalhar. O valor desse aumento de milhões foi, nós vamos pegar de 2019, que dá 3.350, e nós vamos tirar do 2018, 3.169. Fazemos o cálculo aqui, uma subtração simples, né? Então aqui eu estou subtraindo, isso vai dar 810. Sobrou 181. Resposta correta é o item A, 181. Questão de número 8. Observe o quadrilátero aqui de cinza na malha. Esse quadrilátero pode ser classificado como quadrado e retângulo. Quadrado não, porque um lado é diferente do outro. Item B, retângulo e losango. Losango não pode ser. No item C, retângulo e paralelogramo, sim. Trapézio não, então a resposta correta é o item C. Questão 9. Observe o polígono representado aqui em cinza, no plano. Quais são as coordenadas do vértice K? O K está aqui. Você pode ver, ó, ele pega aqui o 2 e o 3. Então as coordenadas é 2 no X, 3 no Y. Resposta correta seria o item B. Questão de número 10. Observe o número apresentado no quadro abaixo, 3,45. Esse número aqui nós vamos trabalhar o sistema posicional dele. A escrita por extenso desse número é 3. Isso aqui é um número inteiro, né? Então nós vamos pegar direto, ou é B ou é a C. Essa primeira casa seria os décimos, e como termina aqui na terceira, nós temos que ler como centésimo. Então esse número escrito por extenso fica 3 inteiros e 45 centésimos. A resposta é o item B. Questão 11. Leonardo desenhou um polígono, como vocês veem aqui. Qual é o nome desse polígono? Tem uma base diferente de outra e um par aqui que não é paralelo. Esse polígono nós chamamos de trapézio. Resposta item D. Questão 12. Estima-se que o tempo em decomposição de materiais. Aqui nós falamos de um gráfico exatamente sobre o tempo estimado para decomposição. E a pergunta é: quais são os títulos do eixos desse gráfico? O eixo está aqui e aqui. Então é tempo em anos e materiais. A resposta é o item C. Questão 13. Mauro ele comprou um terreno que tem o formato de um quadrilátero, com 2 pares de lados paralelos de medidas diferentes. Podemos pensar aqui num retângulo ou num paralelogramo. Quadrado não pode ser e o losango também não. Alguns dos ângulos internos desse quadrilátero são agudos e outros são obtusos. Agudos menor que 90, obtuso maior que 90. O terreno que Mauro comprou tem o formato de a resposta seria um paralelogramo. O terreno tem o formato de um paralelogramo. Questão 14. Maíra é arquiteta, ela tem um terreno onde vai construir uma casa e tem um formato de um quadrado com 3.600 centímetros de perímetro. Para fazer esse projeto, Maíra reduziu em 100 vezes a medida de cada um dos lados desse terreno para que pudesse representá-lo em uma folha. Então a pergunta é: quantos centímetros de perímetro tem essa representação do terreno nessa folha? Aqui você até poderia dividir 360 por 4, depois reduzir 100, mas como se trata de perímetro, não vai interferir, né? Não estamos trabalhando com área, e sim com perímetro. Então é só pegar 3.600, dividir aqui por 100, que vai ser a redução. Então o perímetro vai estar representado em centímetros com 36 centímetros. Resposta é o item A. Na questão 15, observe os triângulos apresentados aqui no quadro. Nesse quadro, o triângulo obtusângulo, lembrando que o obtusângulo é maior que 90 graus. Então, se você analisar todos aqui, ó, o único ângulo maior que 90 é este. Então, esse triângulo 4, ele é obtusângulo. Resposta, item D. Na questão 16, foi feita uma pesquisa. Aqui vocês podem ver a preferência de bolo entre estudantes e professores. De acordo com a tabela, quantos professores escolheram o bolo de cenoura com cobertura? Então, cenoura com cobertura está aqui e o número de professores está aqui, 20. Resposta é o item B. Questão 17. Observe o sólido representado aqui abaixo, né, esse paralelepípedo aqui. Uma planificação para esse sólido é... Então, você tem que imaginar, ó, se eu subir essa daqui, ele vai fechar essa partezinha aqui, vai vir a parte superior, vai fechar aqui a lateral e ok. Então, a planificação correta... A planificação correta é o item A. Você pode tentar os outros aqui, que não vai dar a figura em questão. Questão 18. Mariana precisa de 18 figurinhas para completar o seu álbum. Para tentar conseguir as figurinhas, ela comprou de uma só vez o equivalente ao triplo da quantidade que falta para ela.
Quantos pacotes de figurinha Mariana comprou? Basta multiplicarmos. 3 vezes 8, isso dá 24. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. 54. Resposta é o item D. Questão 19. Observe aqui o paralelepípedo. A face colorida de cinza desse paralelepípedo tem a forma de você pode olhar aqui, é um retângulo e tem 4 lados. Então, conhecemos como um quadrilátero. Resposta é o item C. Na questão 20, um celular tem 120 milímetros de comprimento e a pergunta é em quantos centímetros mede esse comprimento do celular. Para transformar milímetros para centímetros, basta dividir por 10. Corto aqui e a resposta vai ficar 12 centímetros. Item A. Questão 21. Observe a fração abaixo, 2/4. Qual dos desenhos abaixo é uma representação gráfica dessa fração? Então eu tenho que pegar onde tem 4 quadradinhos, é o item A ou D, colorir 2 partes das 4. Então no item A tem 2 quadradinhos preenchidos, no total de 4. Resposta é o item A. Questão 22. Clarice foi a uma loja de calçados e comprou um tênis. Custava R$ 80, mas como Clarice pagou à vista, teve um desconto de 20%. 20% de 80, 10 é 8, 20 é 16, né? Então, teve um desconto de R$16. Quanto Clarice pagou por esse tênis? Eu vou pegar 80 e vou tirar os R$16. Isso vai nos sobrar R$ 64. Foi o total que ela pagou pelo tênis, item B. Questão 23. Cristina é artesã e ela vai produzir uma encomenda. Ela comprou 3 pedaços de fita, cada um deles medindo 2,4 de comprimento. Quantos metros de fita ao todo Cristina comprou? Então vamos pegar aqui 2,4, multiplicar aqui por 3, isso aqui vai dar 12, 1, 6, 7. Como era apenas uma casa, põe aqui 7,2 metros. Resposta item D. Na questão 24, tem aqui os alunos com camisa de cor da bandeira do Brasil, né? Foi feito aqui no 5º ano. A professora montou uma equipe com todos os alunos estavam vestidos de camisa cor verde ou amarela, para representar a turma em uma gincana. Ao todo, quantos alunos foram selecionados para essa equipe? Então nós vamos pegar aqui camisa amarela e verde. Então vamos fazer uma soma, 11 com 13, 24. Resposta é o item B. Na questão 25, um fotógrafo possui uma câmera que é capaz de fotografar a uma velocidade de 0,002 segundos. A representação fracionária da velocidade dessa câmera é... Então aqui eu tenho 1, 2, 3 casas, copio 2, ponho 1, 2, 3 e vai vir aqui o 1000. 2 sobre 1000 é a mesma coisa que isso. Resposta item C. E aqui, para a gente encerrar, na questão 26, no sistema de numeração egípcio, os símbolos utilizados são diferentes. Então, esse pauzinho vale 1, esse U ao contrário 10 e esse espiral aqui 100. De acordo com essa referência, nós queremos escrever o número 234 na numeração egípcia. Então, se a gente analisar, eu preciso de 2 desse, 2, 30, 3 desse daqui e 4 palitinhos desse. Resposta é o item D. Bom, galera, como eu prometi, nós vamos ver agora o gabarito preenchido, tudo certinho para vocês. Aqui está, vocês podem conferir, analisar, ver se está tudo certinho. Então espero que faça bom proveito. Então continue acompanhando o canal, mesmo nas férias, mesmo descansando. Boas férias, até mais pessoal e tchau!